Olá pessoal, meu nome é Guilherme da Mata, eu sou gerente de portfólio da Imagem Sistema para a indústria de elétrica e é um prazer estar aqui hoje para falar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é gestão de ativos. Então a gente vai falar um pouco da nossa solução, do novo conceito que a gente está propondo, que é a gestão integrada de ativos, que a gente está chamando de GIA. Olá, meu nome é Guilherme da Mata, eu sou gerente de portfólio da Imagem Sistemas, responsável pelas soluções e produtos para a indústria de elétrica. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês de um tema muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de ativos, e falar um pouquinho de uma solução que a gente já vem trabalhando já há algum tempo, que é a gestão integrada de ativos, Para mim é muito importante poder contribuir para isso. Nessa proposta, inclusive, como o próprio nome diz, uma proposta um pouco diferenciada de uma visão integrada da gestão de ativos e também, como a gente vai ver mais para frente, atrelada aí a uma estratégia regulatória. Bom, antes da gente começar a nossa apresentação, eu queria passar um pouquinho de um contexto, e os conceitos que vão ser importantes para a gente entender o que é o GIA, essa solução que a gente está mostrando hoje. E por que é importante tratar desse contexto de gestão de ativos? A gente sabe que isso é extremamente importante para a indústria em geral, especificamente para as distribuidoras de energia, que são empresas intensivas em ativos. Este tema ela tem uma particularidade, uma importância muito grande e vem, ao longo dos anos, este discurso ele vem cada vez mais tomando importância. Tomando importância por dois motivos, aliás, por N motivos. O primeiro, eu diria que as empresas elas já estão num processo de maturidade e conseguem hoje implantar os processos de gestão de ativos muito melhor do que há 10 anos atrás. Eu me lembro quando eu estava trabalhando há 10 anos atrás, quando iniciou, por exemplo, a nossa solução de portal de gestão regulatória com a BDGD, muitas das distribuidoras nem sequer tinham um cadastro efetivo dos seus ativos, ou seja, elas nem sabiam quais são realmente os equipamentos que estavam em campo. Em virtude de um rigor regulatório, em virtude da maturidade também da necessidade de aprimoramento, essas empresas evoluíram neste processo. E aí falar de gestão de ativos é um processo complexo, é um processo que vai desde da aquisição de um equipamento, de um ativo, até o seu descarte. Então é um processo que envolve vários departamentos, diversas competências, e está aí relacionado com a extrair o maior valor desses ativos. Outro ponto que é muito importante, muitas vezes a gestão de ativos ela é encarada como uma manutenção simples, e no passado ela tinha, como se falava em gestão de ativos, se tinha o entendimento de ser uma manutenção. E agora não, ela se torna uma competência principal, e a gente nota isso muito no setor elétrico, principalmente nas distribuidoras. Vou falar três conceitos, três siglas aqui, que são importantes para a gente entender o que é o GIA. O primeiro é o EAM, Enterprise Asset Management. O que é isso? É o famoso SAP PM, falando aí de um dos players de mercado. É um sistema de registro, onde a gente tem lá os locais de instalação, os equipamentos que estão instalados, e ali a gente pode controlar manutenções, inspeções e fazer um plano de manutenção baseado muito em calendário, uma manutenção preventiva, vamos dizer assim, que é feita em calendário baseada muito nas especificações daquele equipamento. Então, o EAM é um conceito que a gente vai utilizar, a gente utiliza as informações do EAM para depois ser utilizado dentro do GIA. Um outro conceito é o Asset Performance Management, o APM. O que é isso? Alguns dizem que é uma evolução do EAM, outros entendem que isso como sendo uma nova vertente de soluções. A diferença é que no APM a gente está focado muito na performance e manutenção. E para que isso ocorra, a gente não olha somente para uma manutenção preventiva, a gente quer chegar numa manutenção preditiva. Como que isso é feito? É feito através de coletas de dados de operação da rede, dados de sensoriamento, Isso criados modelos preditivos ou modelos analíticos de regras que vão propor ou otimizar esse processo de manutenção, muito baseado nas condições físicas, ou baseado no que está sendo medido na rede.
E um terceiro conceito é a abordagem de planejamento de investimentos. Né? Uma vez que eu tenho todas as informações de manutenção e a manutenção está extremamente relacionada com a minha decisão de investimento, né? O IP a gente tenta estabelecer uma forma de ter um planejamento estratégico de investimento ao longo do tempo. Por que eu falei dessas três conceitos de soluções, né, e que é utilizado bastante hoje dentro do mercado de utilities? Porque hoje o GIA ele se encaixa no meio dessas três soluções. Né? Ele vai utilizar informações de um EAM, ele vai ter funcionalidades de um APM, né, e vai ter funcionalidades também de um IP. Né? O que a gente espera que é o GIA? Um sistema integrado e analítico de dados, que a gente consiga fazer insights contínuos, né? Ter uma estratégia regulatória, esse é o grande diferencial, a gente conseguir incluir nessa análise essa estratégia regulatória e, por fim, ter aí, já que a gente tem uma série de informações, conseguir também ter um planejamento de investimentos de forma que a gente tenha um melhor portfólio a ser investido ao longo do tempo. Bom, quem é cliente da imagem, quem já trabalha com a gente, sabe que há alguns anos atrás a gente tinha o GEAT, né? O GIA, na realidade, a gente pode encarar ele também como uma evolução do gestão estratégica de ativos, que a gente chamou de GEAT. Quais são as principais diferenças dessas duas soluções, né? O GEAT ele focava muito na rentabilidade regulatória, né? Na regulação por incentivo, uma visão muito mais contábil. Já o GIA, a gente tem também uma visão mais física, né? Trazendo aí, principalmente para as áreas de planejamento e engenharia, uma visão da condição física e desempenhos dos ativos. E isso também se torna um driver extremamente importante na decisão de investimentos. E a gente pensou em módulos, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas são módulos onde a gente tem módulos relacionados com o diagnóstico dos ativos, módulos relacionados com o atendimento regulatório, ou a captura dos incentivos regulatórios, e o módulo de planejamento. Uma outra grande diferença dessa solução é a gente conseguir ter uma plataforma que a gente consiga correlacionar as informações e ter novas visões, né, da base de ativos. Isso é contemplado pelo GIA. Do ponto de vista tecnológico, né, o que muda bastante? Praticamente é uma arquitetura nova, uma arquitetura que tem foco totalmente em performance, com processamento em memória, tem a facilidade de criar novas visões, né? A gente quer ter uma ferramenta que seja dinâmica, o uso de ferramentas analíticas e também aí um data lake, né, com essa possibilidade de fazer análises históricas, inclusive adicionando ferramentas preditivas de machine learning e outras técnicas e tecnologias que poderiam ser úteis nessa decisão e nesse processo de gestão de ativos. Bom, e quais são os principais desafios da gestão dos ativos, né? Principalmente, aqui a gente vai falar num ambiente regulado, que é um ambiente que está inserido às distribuidoras. Quando a gente fala de gestão de ativos, o nosso principal foco é extrair, né, ou maximizar o resultado de um determinado ativo, né, ao longo do seu ciclo de vida. Né? Este resultado ele pode ter diversos drivers, pode ser um driver de disponibilidade, um driver de qualidade, um driver de custo, né? Isso vai ser definido conforme os objetivos estratégicos. Mas o ideal aqui, né, e que se espera sempre, é que a gente tenha o máximo resultado, consiga atender, né, que a distribuidora consiga ter a melhor eficiência e atender bem o seu consumidor, ou seja, a satisfação do consumidor é extremamente importante, e ao mesmo tempo ela consiga ter o reconhecimento dos investimentos realizados, né, nos processos de revisão tarifária. É um grande desafio, quando a gente olha isso como um todo, é um grande desafio a gente conseguir coordenar isso de uma forma integrada, né, de pessoas, de processos, de tecnologias, né, tendo esse alinhamento completo, né, dentro da organização. Como eu disse, são diversas competências que têm que ser alinhadas e isso se torna um desafio, essa integração. Quando a gente fala de gestão de ativos também não dá para não falar, né, das normas, né, a norma 55.000, né, que estabelece alguns padrões já, e é extremamente, a nossa solução, ela olha e se baseia em alguma dessas normas para que este processo ele ocorra de uma forma padronizada e que seja também
possa ser utilizado por qualquer empresa. O grande diferencial é que a gente insere neste contexto também o que a gente está chamando de estratégia regulatória. Né? O que a gente quer dizer com estratégia regulatória? Dado um ambiente, né, das distribuidoras que está inserido no contexto regulado, e aí a gente vê, né, principalmente o endurecimento dessas regras da parcela B, que é a parcela da componente tarifária que remunera a distribuidora, como que eu tenho, né, como que eu posso maximizar o meu retorno de investimentos? Né? Por outro lado, eu tenho uma série de incentivos regulatórios que também têm que ser considerados, por exemplo, redução de perdas, melhoria na qualidade de serviços, né, nos indicadores, por exemplo, melhoria no meu planejamento de investimentos, que muitas vezes está relacionado aqui com a minha eficiência operacional. Então, ter essa estratégia regulatória inserida nesse framework de decisão é extremamente importante. E aí, para isso, a gente precisa de uma visão integrada do ativo de rede, né? Até então, a gente olhava muito, por exemplo, como para uma decisão de troca de ativo para a sua condição física, né? Num conceito novo, nesse conceito de integração, eu quero olhar para a condição física do ativo, eu quero olhar para o valor contábil dele, se ele está sendo remunerado ou não, eu quero olhar para como que ele está afetando, por exemplo, meus indicadores de qualidade, como que ele poderia estar afetando, por exemplo, ou que está me despendendo custo de ressarcimento. Então, eu tenho diversas dimensões que eu poderia avaliar a substituição de um ativo, por exemplo, que é extremamente importante quando eu olho de forma integrada e não mais naquela visão somente de condição física ou somente na condição financeira, né, como muitas vezes é feito ainda hoje. Essa necessidade de a gente olhar para os mecanismos regulatórios, como que ela vai interferir, é complexo, mas é o que vai dar o diferencial, principalmente, como a gente disse, nesse cenário onde a gente tem um rigor regulatório muito grande. E para que isso seja possível, a gente precisa de uma plataforma ou de uma arquitetura de um modelo ágil, que a gente consiga modelar essas informações, né, ter ferramentas analíticas, ter ferramentas de cálculos, como eu disse, com processamento em memória, que permita essa evolução. Essa necessidade de uma visão única, por exemplo, eu trago nessa tela aqui, a gente tem questões de sistemas, por exemplo, né, que a gente olha informações de bases físicas, bases comerciais, e extrai essas informações de custo dos ativos, custo de manutenção, quais são as situações operativas, por exemplo, o risco, né, por exemplo, uma probabilidade de falha e qual que é a consequência daquela falha, considerar isso uma decisão extremamente importante, quais são os indicadores de qualidade, quanto que eu ganho de receita, e a gente tem também processos regulatórios, e aqui eu cito, né, eu coloquei como resultados do PGR, do Portal de Gestão Regulatória, que já traz muitas dessas informações e que muitas vezes não são utilizadas. Então é importante a gente olhar tanto já para as entregas existentes, para os processos existentes, e nessa visão integrada conseguir criar um framework de decisão que contemple essas N dimensões, né? Como eu disse, o diferencial de ter uma visão de como os mecanismos regulatórios impactam na receita é extremamente importante, né? Quais são esses mecanismos? Por exemplo, compensações, né, multas, os limites de perdas, né, a própria remuneração do capital, aí, né, a QRR, e também os custos operacionais que estão relacionados a isso. Então, a gente precisa trazer essas informações, né? Aqui eu cito até uma nota técnica da ANEEL de 2019, que traz essas discussões, né, de como, e ele traz até um modelo teórico. A gente sabe que o modelo teórico ele precisa ser aprimorado, tem várias questões que não se encaixam na realidade, mas são visões e cenários que poderiam ser utilizados numa tomada de decisão. E outro ponto importante, né, aqui eu trago um slide até que eu de uma palestra que eu participei da Distributec no início do ano, onde se fala muito hoje, né, em algumas tecnologias, por exemplo, o Data Lake, entre outros também, Machine Learning, algumas palavras que viram até buzzword. Por quê? Se fala muito, mas ainda não consegue se extrair o valor disso tudo. E agora é o momento da gente conseguir passar a extrair valor dessas tecnologias. Como eu disse, a gente está num período já de maturidade que permite que a gente comece a implantar esse tipo de solução e extrair valor realmente, extrair ganhos, né, desses insights que vão ser gerados a partir dos dados. Bom, então vamos falar um pouquinho do GIA, né, a Gestão Integrada de Ativos.
Hoje o GIA, ele tem 3 módulos, né? A gente dividiu aí basicamente a solução em 3 módulos. O primeiro módulo, o módulo de ativos, que traz essa visão integrada e traz quais são os dados que já estão disponíveis. O segundo módulo focado no retorno regulatório, olhando para aqueles incentivos. E aí o terceiro módulo olhando para a parte de investimentos, né? Criando uma visão de cenários de investimentos no tempo. Módulo de ativos, né? A palavrinha mágica aqui, ou a palavrinha que resume este módulo, talvez eu diria que seria diagnóstico, né? Às vezes eu uso até o termo anamnese, que seja, a gente conseguir olhar para a rede, conseguir olhar para os dados que já estão disponíveis na distribuidora, nos seus sistemas, e responder algumas perguntas. Quais são os ativos que estão cadastrados? Como que está o funcionamento? Qual é a condição física? Né? Se eu consigo ter uma avaliação de vida útil, né, que é extremamente importante isso, uma visão de indicadores de qualidade, como que eu tenho esse diagnóstico? Né? E aí, baseado nessas informações, por exemplo, de vida útil, de falhas, de anomalias, e até né, de obsolescência dos equipamentos, eu começo a ter alguns mecanismos de apoio à decisão para subsidiar o planejamento de investimentos. Né? Aqui eu trago como exemplo, por exemplo, um dos indicadores que poderia ser utilizados, né, que é o índice de valor da infraestrutura, que ele decresce, né, conforme ele decresce conforme a minha infraestrutura vai ficando mais antiga. E isso vai requerer, né, isso vai depender muito do tipo do ativo, obviamente, mas vai depender que eu faça novos investimentos. E aí, isso vai ser também um driver para novos investimentos na rede. Então, o módulo de ativos, né, na realidade a gente tem como componente dele tecnológico, né, um data lake, que a gente reúne todas essas informações de diversos sistemas, né, aquela visão integrada, dados, como eu disse, dados operativos, dados financeiros, dados de indicadores, né, olhando para essa de forma integrada, e aí eu tenho dashboards e mapas temáticos que vão me permitir eu fazer esse diagnóstico, né? Ter visões, por exemplo, de quantidade de ativos, visões de qualidade, visões de perdas, visões de receita. Então, uma série de visualizações, né, que eu consiga ter um diagnóstico e fazer, olhar para a minha rede e saber o que pode estar acontecendo e quais são as áreas prioritárias, por exemplo, de atuação. Ele traz também algumas ferramentas de correlação, né? Por exemplo, aqui eu trago um exemplo conceitual, mas interessante, de como que a gente avalia, por exemplo, a vida útil e a qualidade de serviço, né? A gente tem aqui nesse slide, por exemplo, uma visão onde eu tenho os quadrantes. Um primeiro quadrante onde eu tenho uma infraestrutura mais antiga, mas ainda tem uma qualidade de serviço que é boa, que é adequada, né? Quando eu vou para o último quadrante aqui, eu tenho já uma qualidade de serviço ruim, porém uma infraestrutura que é recente, né? Provavelmente foi um erro de projeto, alguma coisa. E qual que é a zona desejável? Essa zona em verde que a gente deveria ser atuado, ou seja, as zonas em amarelo vão necessitar alguma análise. Né, eu posso precisar futuramente ter que ter um investimento para ela não ser uma zona de alerta. Já as zonas de alerta, principalmente essa zona, por exemplo, neste quadrante aqui, que eu tenho uma infraestrutura antiga e uma qualidade de serviço ruim, é uma zona onde eu preciso de novos investimentos. Né? É uma visão diferente daquela famosa curva de banheira, né? Que a gente consegue ter uma taxa de falhas durante o tempo e a gente vê como é que o período de vida e como é que os ativos estão se comportando. É fácil, a complexidade de chegar nesse resultado muitas vezes está na aquisição do dado. A gente não tem essa informação desagregada, ativo a ativo. Então, essa é uma das complexidades, mas que traz um valor muito grande quando a gente começa a olhar para esses mecanismos e essa forma de avaliação. O segundo módulo, né, que é o módulo de retorno regulatório, a gente quer ter uma avaliação mais econômica, comparando o retorno deste ativo, né, e como que esses incentivos poderiam impactar no retorno da distribuidora. Então, quanto que aquele ativo, por exemplo, poderia impactar em compensações, né? Ou em multas, por exemplo, que poderiam ser causadas por falhas, né? E aí, mais que isso, tem algumas simulações, por exemplo, da depreciação, uma análise de vida útil prematura desses ativos, uma avaliação do custo de reposição. Então, várias análises que estão incluídas neste módulo que traz aquele vertente, por exemplo, a vertente do retorno regulatório, né? O quanto esse ativo vai render para a distribuidora.
E dado isso, a gente tem um framework para tomada de decisão, ou seja, eu consigo monitorar as condições dos meus ativos, eu tenho monitoramento inclusive das condições físicas, eu tenho a avaliação de falhas, de confiabilidade, por exemplo, eu consigo ter uma análise econômica, eu consigo, baseado nessas informações, eu tenho um modelo de risco, né? Principalmente para ativos mais críticos, eu consegui construir análise de risco para esses ativos, e aí eu tenho um framework para tomada de decisão, né, que vai ser muito útil para o terceiro módulo, que é o módulo de planejamento de investimentos, né. Este módulo, a ideia dele, né, naquele conceito de AIP, é determinar qual que é o melhor plano de investimento, comparando com o seu respectivo retorno. Então a gente tem diversos projetos de expansão, projetos de melhorias, projetos de reposição. A gente tem uma série de restrições, que pode ser o risco, pode ser o orçamento, pode ser o prazo, né? Os critérios de otimização, como é que eu quero otimizar essa carteira de projetos, né? Pode ser custo, né? Pode ser algum objetivo estratégico, e aí a gente pode criar cenários de análise em cima disso. Essa é a ideia deste módulo de planejamento de investimentos. Bom, falando um pouquinho da arquitetura, né, e da plataforma tecnológica do Gestão Integrada de Ativos, ele roda em cima da plataforma SAP HANA, né? O SAP HANA é um banco em memória da SAP, da SAP, que tem uma série de recursos, né? Na realidade, ele não é só o banco, ele é uma série de recursos, né, tanto para desenvolvimento, tanto de ferramentas analíticas, né, de preditividade, que garante aquela agilidade e que garante aquela necessidade, né, de performance que a gente tem quando a gente trata de uma solução dessa. Inclusive ferramentas para fazer essa integração de forma nativa. Então a gente está construindo em cima da plataforma SAP HANA justamente porque, até olhando para o futuro, é uma plataforma que permite a gente fazer essa integração, né, com os sistemas da distribuidora e conseguir realmente ter essa integração que a gente está propondo. Bom, é muito rápido, né? A gente tem um pouco tempo aqui para falar, mas a gente fica à disposição caso surja alguma dúvida e para esclarecimento e dar mais detalhes do Gestão Integrada de Ativos para vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, né, e a oportunidade de falar sobre este tema que é extremamente relevante aqui, inclusive contribuir aí, né, para essas discussões em cima da parte de gestão de ativos.